A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero mais uma vez acolher você que está em casa, você que acabou de ligar a televisão, seja agora nesse horário ou na reprise. É o programa Sorrindo para a Vida, que tem a palavra de Deus como fonte principal. Jesus é a fonte de água viva, a palavra viva no meio de nós. Então eu quero acolher você de maneira especial e te pedir, abra o teu coração para que essa palavra possa trazer para você algo novo. Uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido e quero aprender cada vez mais na Canção Nova é que a palavra do Senhor, ela não se repete, ela se renova. Quando a gente se acostuma, né? Eu já ouvi esse versículo, eu já ouvi essa passagem bíblica. A gente pode ouvir 1000 vezes, mas 1000 vezes o Senhor falará conosco de maneira diferente. Então não vamos, nos acostumar com a palavra de Deus. A palavra, ela faz esse renovo em cada um de nós, porque todo dia é dia de recomeçar, todo dia. Eu falo isso na minha vida sacerdotal. Eu estou aqui com meus irmãos de comunidade. Se o Cassiano se acostuma com a vida de matrimônio dele, se o Tiago se acostuma com a vida de matrimônio dele, se o João se acostuma da maneira de tocar, se Valdina se acostuma com tantas graças que ela tem, o dia a dia vai ser mais um. Mas quando eu acordo e digo, aqui estou, Senhor, e quero hoje, diante da Tua palavra, mergulhar no novo, a graça acontece. Então, não é mais uma vez que a palavra é proclamada. Hoje é o dia, hoje é a graça, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Como diz a palavra, alegremo-nos e nele exultemos. Pega comigo a palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos, vou começar do 14 ao 17. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele exclamou: atenção toda Judá, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim vos fala o Senhor: não deveis temer nem tremer à vista desta multidão enorme, pois a luta não é vossa, e sim de Deus. Amanhã deveis sair para os atacar. Eles vão subir pela encosta de Cis, e topareis com eles na extremidade superior do vale, à entrada do deserto de Jeruel. Não sois vós que ides fazer este combate. Tomai posição, ficai parados, observando como o Senhor vos salvará. Judá e Jerusalém, não deveis temer nem tremer. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só para a gente contextualizar, quero que você entenda, essa palavra é uma palavra do Antigo Testamento. Toda a situação, os reis, os reinados que estavam ali para destruir Israel, e foi dada uma direção. Eu quero ir passo a passo para você entender, mas fica primeiramente com essa frase. Se você quiser pegar sua caneta, escreva aí: a batalha não é sua, é do Senhor.
A batalha não é sua. A gente cantou e a gente precisa cantar em primeira pessoa. Eu vencerei. Mas a canção que o Tiago acabou de cantar, ele fala: eu vencerei, no Senhor eu vencerei. Onde é que a gente vence? No Senhor. Na Santa Missa, quando o padre pega o cálice e a hóstia, a gente fala: por Cristo, com Cristo e em Cristo. É nele, é com Ele, por Ele que nós vamos vencer. Sem Ele, jamais. O que Deus espera de nós quando enfrentamos lutas? O que Ele espera de nós quando estamos em confrontos, situações difíceis? Josafá era um homem que amava a Deus, mas estava enfrentando uma das maiores batalhas de sua vida. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Foi Deus falando para ele, para Josafá, através de um enviado, porque Deus se utiliza de pessoas. Deus vai se utilizando de cada um de nós, com muita paz no meu coração e com muita humildade. Deus sabe o que eu estou falando. Deus se utilizou ontem à noite para mim, para falar da questão da Bíblia. Eu não sabia, o e-mail não foi mandado para mim, foi mandado para a Valdênia. Valdênia não mandou no meu WhatsApp falar isso, porque senão seria mentira nossa. E aqui nós não estamos vivendo de hipocrisia, a nossa verdade, a verdade liberta. Deus se utilizou, colocou no meu coração, eu falei, a coisa já começou. Deus se utiliza de pessoas, e se utilizou de uma pessoa para proclamar para Josafá, e disse: não tenha medo, nem fique desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aí deu uma direção, deu uma ordem, e é bom entendermos que quem vive na obediência, Deus age na providência. Disse a ordem do Senhor: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Muitas famílias estão enfrentando situações difíceis. Muitos de nós passamos por tribulações diversas, lutas, batalhas, outras guerras visíveis, guerras invisíveis, que são as piores. As guerras invisíveis, o inimigo é invisível e não sabemos quando a bomba ela vai chegar. Quando é uma guerra visível, a gente ainda consegue olhar a direção de uma bala, de um canhão, e você tenta se desviar, mas a batalha espiritual é bem diferente. Efésios 6 se diz isso: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Então, muitas famílias vivem, mulheres que lutam para manter seus casamentos, maridos são distantes, filhos que se comportam de maneira como se fossem inimigos do pai, que não escutam mais o pai, e também maridos passando por problemas de trabalho, dificuldade financeira, não reconhecimento, casa não tem paz, falta isso, falta aquilo. As batalhas são grandes para os filhos de Deus, para os que são seguidores de Cristo, porque entendem que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória eterna. A vida do cristão é essa: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Mas a gente sabe que a cruz, como a Valentina lá de Sinop escreveu para o Padre Bruno, a cruz é sinal de vitória. Cruz é sinal de vitória. Então, eu vou carregar a cruz de cada dia. As famílias podem passar e passam, sofrem muitas lutas. Quem não gostaria de ouvir? Quem não gostaria de ouvir de Deus assim? Essa batalha não é sua, é minha. Imagina chegar no teu ouvido, Valdênia, e falar assim: Valdênia, essa batalha não é sua. Deus falando para ti: não é sua, é minha. Meu Deus do céu. Chega a dar um up, né? Dá uma foda, né? Up, né? É up, tá certo? Up. Como é? Up. Essa Val é meu Google, em pessoa. Então você se levanta, né? Meu Deus, Ave Maria, como é forte você ouvir assim: olha,
Essa batalha não é sua, é minha. Deus falando isso para ti é sobrenatural. Vejamos o que Josafá fez antes de ouvir esse grande consolo e essa grande promessa de Deus, essa grande promessa do Senhor. Em Crônicas, capítulo 20, mas nos primeiros versículos, não precisa abrir, diz a palavra: depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Olha, ou seja, vida de oração. Vamos trazer Antigo Testamento, Novo Testamento. Vida de oração, paz no coração. Josafá não ia ao encontro de Jesus, ia ao encontro de Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos hoje a Eucaristia, as Santas Missas, os sacramentos, as armas espirituais que nos ajudam a fazer a nossa vida de oração. Então Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então aquele povo todo foi jejuar para escutar a Deus. Josafá teve medo, sim, ele teve medo. Quem não tem medo? A gente às vezes fica, meu Deus, o que vai ser isso? Se nós não tomarmos cuidado, podemos responder de várias formas às situações difíceis da vida, com confronto, raiva, estresse, mágoas, desânimo, e aí nós vamos ser derrotados. A derrota vai ser questão de tempo, porque você precisa entender que não é a sua força. Uma das primeiras pregações que nós tínhamos feito ao decorrer deste tempo nos congressos Livrai-nos do Mal, e a gente está aí em preparação dos 30 dias para o acampamento Livrai-nos do Mal aqui em Cachoeira Paulista. Inclusive neste final de semana, sábado e domingo, 24 e 25, Ana Lúcia, Alexandra Gonçalves, Tiago Tomé e eu, Padre Bruno, estaremos na capital de São Paulo, no auditório das Irmãs Paulíneas. Então você pode entrar lá no Instagram da Missão de São Paulo, Canção Nova SP, são vagas limitadas, é apenas para um grupo de pessoas que vai ter a graça de estarmos juntos com a palavra na mão, com a Bíblia na mão, com a cruz na mão, entrando neste congresso Livrai-nos do Mal. E uma das primeiras pregações a gente prega assim: não é pela força, mas pelo Espírito. Não é a tua força, Cassiano, não é a minha força, não é a sua força, Tiago Tomé, é pelo Espírito. Por isso que nós temos que sermos homens do Espírito Santo, para que as estratégias, porque eu vou falar um pouco da estratégia, aconteça. Porque aí o tomado do Espírito, sabendo que é Ele que luta comigo, Ele, meu Deus, que essa luta não é minha, é dele, aí eu sou instrumento na mão do Senhor, e aí a graça acontece. Josafá decidiu enfrentar o seu medo, suas angústias e preocupações de outra forma. Ele foi buscar o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz para não andarmos ansiosos por alguma coisa, e a ansiedade bate a nossa porta, né? Na porta do Padre Bruno, na sua porta, o mundo de agitações, e aí eu quero insistir nisso, eu estou falando e vou repetir várias vezes, agitação é diferente de uma vida corrida. Não tenho receio de dizer, e assim sou filho do Padre Jonas. O Padre Jonas foi um homem que correu muito na vida, e a vida é corrida. A palavra de Deus fala que é preciso corramos com perseverança, com os olhos fixos no Senhor, mas não uma vida agitada. A vida agitada é uma vida sem Deus, é ausência. O agito é a ausência de Deus. A vida corrida é porque você está correndo, porque você sabe para onde quer ir. Porque quem não sabe para onde vai, se perde pelo caminho. E eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu quero chegar. E eu quero o quê? O céu. Você quer o céu? Então, meu irmão, luta. Então, minha irmã, luta. Corre atrás.
Se 1000 vezes cair, 1000 vezes eu vou levantar, vou me arrastando e vou com um braço só, depois vou com o outro e vou com a cabeça. Mas eu não vou parar. Vida corrida, não vida agitada. Vida agitada é uma vida sem Deus. E o agito do mundo, os medos que vão nos colocando, faz com que muitas vezes a gente desista. E lá em Filipenses capítulo 4 diz o seguinte, que diante das ansiedades, temos que ter uma vida de oração, buscar súplicas com ação de graças, devemos apresentar nossos pedidos a Deus e ter a certeza, olha, agora é com o Senhor. Porém, contudo e todavia, não é dizer agora é com o Senhor e cruza os braços. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu escuto a Deus, Deus dá a direção, capacita. Sabe aquela palavrinha que a gente escuta, Parece que é uma coisa... Mas é verdade, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E capacitando os escolhidos, Ele envia em missão. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos lembra para lançarmos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, medos, porque Ele tem cuidado de nós. Uma outra coisa que Josafá fez. Então Josafá fez primeiramente a escuta a Deus. Quero escutar o que Deus tem para nós. Aí convocou o jejum. E 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, retrata que Josafá disse para Deus: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que devemos fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá proclamou a sua verdade. Não sei como fazer, não tenho força, estão vindo todos os exércitos contra nós, mas os nossos olhos estão direcionados a ti, porque essa luta é sua, se utiliza de nós. Será que estamos confessando nossa incapacidade de resolver os problemas e as batalhas que estamos enfrentando, ou achamos que somos super poderosos? Nós não somos. E não tenha medo de assumir a sua fraqueza. E aí não é a falsa humildade. Porque eu sou fraco mesmo, Não. Levanta a tua cabeça. Somos fracos, não temos força, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quando me faço fraco é que sou forte. Mas não é um fazer de conta. Não é abrir a boca só para dizer que não. É reconhecimento. E no reconhecimento, a ação acontece de Deus. A graça acontece. Eu reconheço a minha limitação. E eu tenho certeza absoluta que na minha limitação Deus age. Porque eu falo para Ele a minha verdade. Josafá falou. Confesse suas limitações. Não tenha medo de confessar a sua incapacidade de resolver problemas para Deus. E se volte para Ele. Como fazer isso, Padre Bruno? Como fazer? Clame a Deus. Dependa apenas de Jesus, de ninguém mais. É Ele, é com Ele. Os meus olhos se voltam para ti. Foi o que Josafá disse. Olha, eu não sei como vai ser essa luta, nós somos pouquíssimos, estão vindo com tudo, eu não tenho capacidade. Porém, meus olhos estão voltados a ti. Por isso que eu gosto de falar tanto, foco em Jesus. Hoje é quarta-feira, segunda-feira celebrei a missa lá em Cuiabá. Várzea Grande, mando meu beijão, meu abraço, povo que eu amo tanto. Dias 7, 8, 9 e 10. É sexta, sábado, domingo e segunda. Eu, Padre Bruno, Tiago, Tomé e Alexandra. Vamos estar lá no Livrai-nos do Mal. Vésperas à festa de São Bento. Imaginem, Val. Ai, Jesus. Seu amigo, parceiro de missão. Val, segunda-feira, quando eu fui fazer aquela oração, se lembra da oração que a gente faz, né? Lembro. De São Bento e a imagem de São Bento enorme, que Deus deu a graça, eu ganhei essa imagem, deixei lá. É a missa votiva São Bento. É impressionante. Toda vez que eu faço a oração, eu olho para ele, eu vejo, é assim, nossa, é algo sobrenatural. E ali, naquele dia,
né, em conexão, é loucura. E eu não estou falando isso para dizer assim, esse Padre Bruno não sou, gente, eu sou fraco, eu não tenho força, eu estou cansado, mas Deus dá graça, me colocou numa conexão. Eu parei em Cuiabá, celebrei a missa, fui embora, depois já vim para Cachoeira Paulista, mas como é bom, eu tenho uma certeza absoluta, essa luta não é minha, é de Deus. Não sou eu o vencedor. Com Cristo, eu sou mais que vencedor. Mas essa luta, essa vitória não é minha, é de Deus. Que luta conosco, que capacita, que direciona, que impulsiona. Por isso, nessa manhã de quarta-feira, eu estou dizendo para você, não tenha medo. Assuma em primeira pessoa, eu vencerei. Satanás, como dizia o nosso saudoso Padre Léo, o encardido, o chifronildo, uma das grandes artimanhas dele é colocar em nós um espírito de derrota. Eu não consigo, eu não tenho jeito, não vai mudar e parará, já acabou essa luta, eu não vou vencer. Primeira coisa, Josafá nos ensinou: oração, convoca o jejum, coloca o povo para rezar. Depois, tua verdade, fala a tua verdade para Deus. Proclama a tua verdade e diz: Senhor, em meio a tudo isso da minha verdade, meus olhos não vão se desviar de ti, porque é no Senhor que eu confio. Os meus olhos se voltam para ti. Não foque a sua vida nas circunstâncias, nas dificuldades que podem ser grandes. Volte-se para Deus, que é maior que todas as coisas, e tenha fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus disse que não ia nos deixar, que jamais ia nos abandonar. Não despreze este precioso cuidado que ele tem por você. Ele entregou sua própria vida para salvar. Volte-se para Deus, entregue sua vida verdadeiramente a Cristo e faça isso agora. Eu vou mais uma vez falar o que falei no iniciozinho. Essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Porque essa batalha não é vossa e é de Deus, nessa manhã de quarta-feira eu tenho que renovar toda essa esperança. Nós lemos que um grande exército, o que você acabou de ouvir, é que um grande exército veio para destruir Israel. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas nosso Deus, que é o Criador, o Senhor Jesus, que é o Salvador, o Espírito Santo, que é o Santificador, veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, coragem, não tenhas medo. Fé, esperança. O exército era muito maior do que o de Josafá. Qualquer pessoa nessa situação ficaria naturalmente com medo, aterrorizada. O rei e todo o povo vieram perante o Senhor e oraram. Deus escutou, deram ouvido à voz do Senhor. Deus fez as suas promessas. Deus disse para eles pararem e ficarem quietos. Muitas vezes, quando surge uma crise, a nossa reação já é o reagir. Calma, tentamos e é preciso controlar a nossa situação. Nossa primeira reação deve ser a seguinte: parar e orar. Aí, depois a gente vai para a estratégia de luta. Eu nunca participei de uma guerra e em nome de Jesus não quero nunca participar de uma guerra, né, já baixa espiritual. Que tem hora que eu fico assim, pô, lá, pô, tem a flecha para lá, flecha para cá, e o cão e a gente, né? Mas imagina uma guerra, tô falando assim, com armas na mão, com um exército para lá e para cá. Ei, não adianta você já ir com tudo, não. Tem que ter uma estratégia. Dividir os pilotões. Estratégia de quem colocar na frente, quem colocar no meio, quem colocar atrás. Saber conduzir para depois o ataque. Então, primeiramente nós temos que o quê? Ser dóceis para a oração. Para depois agir com a estratégia certa.
quando Israel orou em união, Deus não apenas lhe disse qual era o próximo passo do inimigo, mas também o emboscou, pegou tudo de uma lapada só. Então Josafá se prostrou com o rosto por terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Antes que o inimigo caísse, ou antes que a sua situação mudasse, Israel adorou a Deus, se colocou em adoração. Deus resgata, Deus tinha resgatado, antes da fome, levando José ao Egito à frente deles, isso bem antes, para armazenar sabiamente grãos, 7 anos de abundância. Então Deus os resgatou da escravidão do Egito, e Ele não deixara aqueles pais de mãos vazias. O mar vermelho foi separado, seus inimigos se afogaram. Eles haviam sido alimentados com o maná do céu e a água das rochas. As suas roupas e sapatos não foram desgastados depois de caminhar 40 anos no deserto. E incontáveis, eu estou falando várias, mas incontáveis batalhas foram vencidas, porque Deus estava ao lado deles. Todos esses, os grandes profetas, escutaram a Deus. O que eu estou pedindo nessa manhã, diante da canção que a gente cantou, e diante da palavra que o Senhor está nos direcionando, é que nós, primeiramente, tenhamos essa certeza: essa luta não é minha, essa luta é de Deus. Ô padre, se a luta é de Deus, por que sobra para mim? E tu é filho de quem, meu amor? Tu não é filho de Deus? Se a luta é do pai, o filho tem que lutar. Então, como filhos de Deus, nós nos colocamos à disposição. Ei, pai, estou aqui. Ó, tu sabe que teu filho é fraco. Tu sabe que eu não tenho todo esse... Mas eu estou aqui. E eu não vou tirar os olhos do Senhor, papai. Meus olhos estão em ti. Aí, o pai capacita, dá as estratégias e fala: vem comigo, porque a vitória é minha. E a vitória já foi dada. É por isso que eu falo com tanta alegria que a cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de vitória. E a nossa vitória está em Jesus, que é Senhor da nossa vida, Salvador da nossa história. Você está ligando com o que o padre está falando, com as coisas do agora? Parece que toda a esperança está perdida. Eu quero pedir, reserve um momento e lembre-se de cada vez que Deus interveio por você. Ao tempo da sua vida, já teve várias intervenções. Lembre-se de todas as orações que Ele respondeu. Não importa quão pequenas elas eram, Ele responde a nossa oração. Lembre-se de todas as situações em que você sabe que Ele interveio antes mesmo do seu orar. Você estava se colocando em oração, Deus já, porque Ele se antecipa, Ele ama, Ele quer a nossa salvação. Como é que Ele não vai conosco nesta guerra, como diz, nessa guerra guerrear? Ele vai guerrear, Ele vai capacitar, Ele vai nos dar as armas necessárias, mas é preciso que eu reconheça que eu não tenho as armas, mas eu quero ter, que eu não tenho capacidade, mas eu quero ter, que eu não tenho força, mas eu quero ter, porque eu sei em quem depositei a minha confiança. Quero terminar dizendo: Deus ainda responde as orações e faz os milagres que nós tanto precisamos. O que nós precisamos de verdade é deixar que a nossa fé seja ativada. Hoje é um dia de ativar a nossa fé. Esses dias eu estava em Sinop, como eu disse, e recebi de um jovem que eu fiquei muito feliz. O jovem falou assim, em oração pelo Senhor. Ela falou assim: saudades, meu pai. Conheci agora, viu? Em oração pelo Senhor, para que Deus continue lhe dando saúde e força, para continuar transformando a vida de outras pessoas. O Senhor me deu um gás enorme para continuar mudando a minha vida. A nossa missão é essa, é de sermos gás na vida de tantas pessoas, de sermos homens e mulheres que primeiramente reconheçam o seu nada e assuma quem é que age e quem é que faz a nossa vida. É Deus que
capacita, renova e faz nova todas as coisas. Repito mais uma vez, essa batalha, essa guerra, essa luta não é sua, é do Senhor. Então se lance, confie, acredite e Ele fará muito mais na sua vida, no seu coração. Coragem! Eu falei esses dias no Sorrindo para a Vida e estou repetindo muito faz tempo. 2 palavrinhas que eu estou colocando diariamente ali na postagem do Padre Bruno no Instagram. Coragem e fé. Não adianta. O que nós mais precisamos, Cassiano, porque o desânimo neste mundo é muito grande. O desânimo, as coisas que vão acontecer. E aí parece que quando você está, aí vem outra. Mas claro, por quê? Porque nós estamos no caminho. Quando a gente está na vida perdida, parece que tudo é normal, né? E aí tem gente que ainda fala assim, mas padre, aquele velho ditado popular que é feio, né? Mas a gente escuta muito isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é isso não. É porque quanto mais você reza, mais você se aproxima da verdade. Quanto mais você reza, quanto mais você está em oração, é como se a vida de oração é uma lupa. Sabe o que é uma lupa? Eu estou com a minha mãozinha aqui bonitinha, ó. Mãozinha bonitinha do Padre Bruno, né, Valdir? Olha. Aí eu pegar aqui minha mão bonitinha aqui, passar no chão e mostrar para você, vai continuar bonitinha. Mas se eu pegar uma lupa, a vida de oração gera isso, e colocar aqui para ver, eu vou começar a ver o quê? Sujeira. Aí a mão já não está tão bonitinha, mas não era tão bonitinha, mas está suja, porque a lupa aproxima, a verdade liberta. Então, na verdade, não é quanto mais você reza, mais a assombração aparece. Não, quanto mais você reza, mais você se aproxima da verdade. Ah, padre, mas então a verdade liberta. Tem coisa mais bela do que entrar num confessionário sujo, pecador, reconhecer diante de um padre, sacerdote, homem sim, mas pela graça do sacramento ali concedido, falar assim, padre, eu vim pedir perdão. E o padre escuta, faz a oração, absorve os pecados. Tem coisa mais bela do que você proclamar a sua verdade naquele momento. Uma pessoa confessada, acabou de confessar, confessou tudo, é céu garantido. A pessoa morrer ali naquele momento, é céu garantido. Por quê? A verdade liberta. Então eu quero pedir nessa manhã de quarta-feira, para você, meu irmão, você que está na reprise, e não é palavra de empolgação, não é palavra de fé, de entusiasmo. Naquele tempo foi Josafá, hoje é Padre Bruno, é João, é o Tiago Tomé, é o Cassiano, é a Valdênia, é você. Qual o seu nome? É você. Deus te chama, te convoca, levanta-te, valente guerreiro, essa guerra não é sua, essa batalha é do Senhor, e Ele vai batalhar conosco, Ele vai lutar com cada um de nós, e assim a vitória será certa. Vamos rezar, vamos pedir essa graça. Eu peço aos meus irmãos, reza Tiago, reza Cassiano, oremos, peçamos essa graça de uma fé renovada. Nós queremos, Senhor, nesse instante, essa fé como a de Josafá. É tão grandioso, Senhor, quando o Senhor ergue um homem de Deus à frente de um povo e ele é dócil à tua vontade, à tua voz. Os milagres de fato acontecem. Eu quero te pedir, Senhor, nesse Sorrindo para a Vida, que o Senhor nos erga guerreiros, erga esses que vão à frente, esses que vão ser aqueles que dão gás, que dão combustível. A fé, quando um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus se levanta, acontece isso. Naturalmente os outros são abastecidos pelo poder de Deus, são abastecidos por uma ousadia que antes não tinha. Quando aquele povo olha para Josafá, quando aquele povo olha para os inimigos, eles veem uma grande multidão, mas a partir da fé de Josafá, aquele rei que se ergue confiante em Deus, um grande milagre acontece. Eles não precisaram temer nem tremer, só precisaram confiar. E é diante dessa fé confiante, assim como na canção nós cantamos, confiante eu declaro,
Para Deus nada é impossível. Coloque diante do Senhor agora, nesse momento de oração, o que você precisa. Qual é essa multidão que você combate? Ou que muralha é essa que está diante dos seus olhos? No Senhor nós venceremos. No Senhor você vai vencer, como o Padre Bruno nos convidava. E essa canção, quando eu compus, me veio essa inspiração. Tem que ser pessoal. A gente tem que dizer isso: eu vencerei, eu, no Senhor eu vencerei. É pessoal essa experiência. Que seja assim, nessa hora de graça, nessa hora de oração. No Senhor nós venceremos. Não é do nosso jeito, não é na nossa hora, é da forma de Deus, é na estratégia de Deus. Interessante que se perguntasse para Josafá: como nós vamos vencer essa batalha? Talvez ele tivesse algum pensamento, algum caminho, mas mesmo quando Deus não faz do meu jeito, nem no meu tempo, a obediência é o caminho. Tá vendo? É isso que a gente vai cantar agora. A segunda parte da canção diz exatamente isso. Mesmo quando Deus não faz do meu jeito, não é do meu jeito. Ah, do meu jeito eu tinha tantos planos, eu esperava tanto de outra forma, mas é do jeito de Deus. E do jeito de Deus tem vitória. Amém? Do jeito de Deus tem vitória. Porque do meu jeito, às vezes, nem sempre tem. Às vezes não tem, na maioria das vezes eu caio. Mas do jeito de Deus tem vitória. Vamos cantar assim, mesmo quando Deus não faz do meu jeito nem no meu tempo. A obediência é o caminho. Mesmo quando Deus não faz do meu jeito e no meu tempo, a obediência é o caminho. Me submeto, pois sei, Deus tem o melhor pra mim. Mais uma vez, mesmo quando Deus não faz. Mesmo quando Deus não faz do meu jeito e no meu tempo, a obediência é o caminho. Me submeto, pois sei, Deus tem o melhor pra mim. Eu vencerei, eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei no Senhor. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. De fato, nós lutamos todos os dias contra 3 grandes inimigos, e me vinha muito forte isso no coração enquanto o Padre Bruno pregava. O primeiro, o homem velho, a mulher velha que está dentro de cada um de nós. A nossa vida velha, todos nós temos um passado, assim como cada um de nós também temos a graça de ter um presente e um futuro. Também o segundo grande inimigo que nós lutamos e travamos todos os dias são os espíritos mundanos, que a todo instante estão aí nos seduzindo através de coisas, pessoas, músicas, programas, e logo acima de nós, o demônio. Contra esses 3 grandes inimigos, uma arma poderosa: a fé em Jesus Cristo, a confiança em Jesus Cristo, a submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta confiança, meu irmão, minha irmã, me vinha muito forte também. Eu fiz questão de anotar enquanto o Padre Bruno pregava aqui. No mundo espiritual, a estratégia do diabo é esse: te jogar no comodismo, te jogar na preguiça, te jogar na covardia, no medo, que você possa se libertar de tudo isso hoje, para que Deus comece a vencer na sua vida. Você que está com esse espírito de derrota já há tanto tempo, de covardia, desculpa, a palavra é tão dura, mas essa é a palavra que me vem. Muitas pessoas assim tomadas por uma covardia, porque você muitas vezes quer lutar do seu jeito, no seu tempo, com as suas forças. Não, chegou a hora de Deus tomar as rédeas, tomar a frente. Então vamos deixar, vamos nos submeter a Ele, confiando que Ele tudo
E eu vou me atrever a falar algo muito forte. Se você ainda não teve a vitória, é porque você não deixou que isso caia no seu coração, concretamente. Se você acha que essa vitória é sua, essa vitória não vai chegar. A vitória é de Deus. Essa luta é de Deus. Porque é tudo para Ele. Porque quando Ele vence, eu venço. Amém. É Ele que vence. Quando Ele vence, eu venço. Quando eu digo assim, olha, essa batalha é de Deus. Ah, não. A vitória não chegou na minha vida. É porque você ainda acha que você é o condutor e está conduzindo essa guerra. Essa batalha não é sua, é de Deus. A vitória também vai ser de Deus. E a batalha sendo de Deus e a vitória sendo de Deus, a vitória é sua também. Eu só quero confirmar isso que o Cassiano falou, que o Padre Bruno já tinha dito, né, que é justamente do comodismo ou da covardia, ou de se sentir, né, pequeno, de se colocar, logo ou eu sou pequeno, eu não consigo. É interessante que Deus faz grandes coisas a partir daquele momento que o Padre Bruno estava falando da vida corrida ou da vida agitada. Me veio ao coração isso, né? Até Nossa Senhora, a Sagrada Família, ali a dinâmica deles foi de correria. Por exemplo, quando o anjo anuncia lá a Isabel que ela tinha ficado grávida e tal, Nossa Senhora já sai apressadamente. Então ela sai correndo lá de Nazaré, 150 quilômetros, para chegar lá em Aincaren. Aí depois eles, quando chega no momento do nascimento de Jesus, né, correria, batendo na porta, não tem lugar para eles na hospedaria, não tem, mas eles saíram correndo, procurando lugar. Ou seja, trabalhando em busca. Depois eles fogem para o Egito, correndo também. Então a vida, a dinâmica da nossa vida, ela é corrida, não é agitada, como o Padre Bruno disse, mas é corrida. Então a gente quer, eu quero o milagre de Deus, a vontade de Deus, mas se coloca em atitude, em ação. Entra na sua correria aí, tá? Não se perca na agitação, mas entra nessa dinâmica corrida, que é a nossa vida. Como o Cassiano disse, eu quero dormir não, eu quero trabalhar, eu quero evangelizar. É corrida, a nossa vida é corrida. Por isso que a gente declara mais uma vez: eu vencerei. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei no Senhor, no Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará.